aqui a música. Seja muito bem-vinda, Mulheres de Voz. Essa mulher incrível, que há tanto tempo eu convido para estar aqui, né? Mas que precisava chegar no seu momento, né, Regina? É mesmo. Eu sempre me escapando, né? É que Plenamente compreensível. o assunto é bem complicado, né? O assunto É, mas como eu te disse sempre, né, Regina? Para mim, tu é um grande exemplo de pessoa, de mulher, de força, de superação, de atitude. Tudo que pode existir de melhor num ser humano, eu consigo enxergar em ti. E cada vez mais, cada vez mais. Eu vou pedir que tu comece te apresentando. Quem é a Regina? Bom, antes de eu me dependente de religião, eu peço a Deus que me ampare nesse relato, para que eu possa ser inspiração para muitas mulheres de voz, para muitas mulheres que estão por aí. Que elas saibam que elas podem ser muito mais fortes do que eu. E que depois desse bate-papo, eu consiga também ser mais forte do que tem sido até agora. Que lindeza de vida. Deus te abençoe muito. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Regina Coelho. Eu trabalho com vendas, com acompanhamento, com supervisão, com comunicação. E eu sou mãe de 3 filhos. Moro em Rio Grande. 3 filhos, sendo que um está lá do outro lado da cortina, do outro lado da vida. São filhos maravilhosos, que eu tenho muito orgulho de ser mãe desses filhos. São pessoas íntegras, são pessoas do bem, são pessoas que nunca eu tive nenhuma decepção. São pessoas que nunca sequer tiveram uma ocorrência em escola. E sempre me Que honraram, coisa. né? Então, eu só tenho a agradecer por ter sido mãe, por ser mãe desses filhos. Que idade tem os teus filhos, Regina? Que idade tem hoje? Hoje o Mailin tem 31 anos e ele fez... Não, 32 anos tem o Mailin, a gente até se perde, né? Porque eles são sempre criança para nós. E o Matheus fez 27 anos. O Matheus é gêmeo do Felipe, né? E Matheus 3 hoje mora em homens, São Regina. Paulo. 3 homens. E aí Deus me abençoou com 2 netas lindas, filhas do Maile, a Lívia e a Marina. São muito espertas. Elas dão um nó na minha cabeça com assuntos atuais, com questionamentos, com introspecção. Parece assunto de Eu, adulto. eu vou começar te fazendo uma pergunta bem levinha, tá? Porque eu tenho 2 meninos também. E aí, como é para uma mãe de meninos ser avó de meninas? É maravilhoso, porque assim, dessa experiência que eu tenho de ter só homens, ter meninas, né? Porque depois vieram as noras, né? Que graças a Deus eu tenho noras ótimas, são excelentes parceiras, excelentes companheiras com meus filhos, né? Meus filhos estão em boas mãos. E ter netas, né? A diferença das netas é que elas usam muito mais coisas, né? São esmalte, batons, várias coisas. E se eu vou lá, provavelmente, né? Eu vou sair de lá pintada, né? A última vez, agora, eu vi na lancha com um olho verde e um olho azul, que era a pintura da namorada do aquele que ia se vestir de palhaço. Eu não cheguei a ver o filme. Aquela única do Sabe que Batman. eu E elas estão vi, eu sempre vi algumas, inventando. eu vi algumas fotos, alguns vídeos que tu postou de um encontro com elas e pensei, nossa, é muito divertido ser neto da Regina. E sempre tem novidades, sempre tem assuntos que tu não tá preparada para acompanhar esses assuntos, sabe? Que elas entram num assunto pessoal e tratam com a maior naturalidade. E tu tem que ter jogo de cintura para acompanhar.
Aí Regina, eu fico pensando assim, a Lívia só tem 8 anos. Meu Deus, isso é assunto de 12, 13 anos, não é assunto de 8 anos. Então, isso faz com que eu tenha força, que eu tenha energia, que eu saio de lá com as baterias carregadas. Eu amo essas minhas netas. a gente se surpreende cada vez mais com essa galera que está chegando aí, né? Que, nossa, às vezes eu olho as meninas de 15, 16 anos hoje e penso, eu tinha algum problema de desenvolvimento, porque na Eu cidade devia ter eu algum problema ainda nos meus 8 anos. brincava muito, eu brincava, era outra realidade, né? Com quantos anos tu casou, Regina? Eu casei aos 24 anos e foi assim, nós viemos para Rio Grande, eu sou de São José do Norte, nós viemos para Rio Grande. No início nós vivemos de aluguel e depois fomos morar no Parque São Pedro, que eu estou até hoje, né? Nós compramos o Parque São Pedro. E aí logo em seguida que a gente comprou a casa, que aí, né, esgotaram-se todas as economias. A gente estava literalmente sem dinheiro. Eu ia colocar DIU. E aí escapou. E eu fiquei grávida. Só que foi uma confusão, porque o meu médico entrou de férias e eu tive que buscar um outro médico. E eu entrei em contato com ele, e aí ele disse assim, não, eu achei que podia ser algum atraso, e aí ele disse assim, não, daqui a 9 meses tu me procura para colocar um dia, e eu fiquei apavorada. Aí, como eu não usava anticoncepcional, eu sempre tive problema com anticoncepcional, com injeção, com qualquer método contraceptivo, então eu usava tabela. Estamos E juntos. eu conhecia muito meu corpo, né? Então eu sabia que tinha alguma coisa errada, não era um simples atraso. E aí o que eu fiz? Naquela época era muito raro os ultrassons, né? Eram caríssimos, né? Há 27 anos, 27, 28 anos atrás, era muito caro. E aí nós fomos, eu esperei 2 meses, mas a barriga cresceu muito. Minha barriga estava enorme, já era uma barriga de 4, 5 meses. E aí, com 2 meses, eu fui fazer ultrassom. E foi assim, nós fomos, aí o meu filho mais velho foi junto, ele tinha 5 anos e meio na época. Aí nós fomos fazer ultrassom. E aí, quando ele passou o gel na barriga, assim, que ele passou aquele aparelho, na televisão apareceu 2 coisas, assim, 2 rodas, né? E aí o meu filho pequeno olhou e disse assim, 2 bolas, Ai, meu 2 Deus! bolos, 2 bicicletas. E o médico disse assim, são gêmeos. E aí eu tive um ataque de riso. E depois eu tive uma crise de choro. Porque eu pensei, 2 enxoval, 2 berço, 2 carrinhos. Eu fiquei pensando depois nas dificuldades. Mas foi incrível porque eu tive 3 chás de bebê. Um no Parque São Pedro, um no centro e um em São José do Norte. Então, o pessoal colaborou muito, eu ganhei muita coisa. E assim, foi muito trabalho, né? Era muito trabalho. Parecia castigo de escola. Não fez direito, faz tudo de novo. Antes de Eu já ter. ficava esgotada em dar banho em um. Aí tinha que fazer tudo com o outro. E aí, nessa época, né, o pai deles foi muito parceiro, porque eu dava banho num e ele dava banho no outro. Essa parte a gente fazia junto, a gente, né, fazia esse trabalho junto. Eu conseguia amamentar até os 5 meses. Eu amamentava os 2 uma vez só. Sabe, Regina, Era, que era eu, assim. antes de ter filho, eu não sei se isso passou um dia pela tua cabeça, mas eu sempre pensava, ai, que legal ter gêmeos, né? Aí tu já faz tudo junto, depois que tu tem um, tu olha pro céu e diz assim, obrigado que veio um, né? Ora Eu, muito pelas mães de gêmeos, que elas tenham força, porque eu não consigo imaginar, sabe? Babi, eu enchi uma casa, porque eu de 3 pulou para 5. Então, nós viramos abelhas ocupadas. Dificilmente a gente saía, dificilmente a gente visitava alguém, porque nós literalmente enchíamos uma casa. E os guris sempre foram muito falantes, os guris sempre foram muito ativos, nunca foram desrespeitosos, mas eles não paravam Uhum. de falar. Quando eu pegava um ônibus, o cobrador dizia assim, essas crianças não têm botão de pause, porque São eles teus falavam, filhos, eles né, Regina? perguntavam tudo.
Eles perguntavam tudo, eles falavam tudo. E eu tive, interessante assim, ó, que eu sempre tive muito cuidado em fazer com que eles fossem independentes um do outro. Eu não sei por que eu fazia isso. Cada um tinha sua roupa, até porque eles eram muito parecidos e eu, mãe, trocava. Muitas vezes eu chamava eles de mano, porque eu olhava e eu não sabia quem era. Aí eles Aham. esticavam a mão e eles diziam assim: prazer, Mateus, prazer, Felipe. Porque eles não gostavam que trocassem, não gostavam que chamasse de mano. Então, cada um tinha suas roupas. Na escola, cada um tinha a sua turma. Né? Eu cuidei para que cada um... Porque eu notava, assim, que a impressão que eu tinha, eles eram muito dependentes um do outro. Um se Uhum. bastava com o outro. E eu notava, às vezes, assim, ó, o Mateus, ele sempre perguntava o que o Felipe ia fazer. Porque o Mateus era mais observador, o Mateus era mais sério, e o Felipe estava sempre rindo, o Felipe estava sempre na brincadeira, o Felipe, né, chegava, galera, cheguei! Sabe, o Felipe era assim. E aí, quando iam fazer as coisas, o Mateus dizia assim, o que que o mano vai fazer? E eu Uhum. sempre dizia, Mateus é Mateus, Felipe é Felipe. Mateus faz coisas de Mateus. O que que Mateus quer fazer? Então, eu sempre cuidava isso deles. É cuidar a individualidade, né, Regina? Preservar a individualidade de cada um. E eu acho que isso me ajudou muito e ajudou muito o Matheus depois na partida, né? Quando eles tiveram uma idade de 12 anos, eu me preocupei na socialização, porque eles não tinham Uhum. vontade de sair, de brincar com os amigos. A minha casa que vivia sempre cheia, os amigos é que vinham para cá. Então, a minha casa era um parque de crianças, né? Então, às vezes, quando eu cansava de todo mundo, eu dizia, todo mundo para suas casas, né? Mas eu preferia eles dentro da minha casa do que os meus filhos na rua. Aí, aos 12 anos, mais ou menos aos 12 anos, nós fomos procurar uma atividade extra para eles fazerem. Uma Uhum. arte marcial, uma academia, alguma coisa assim. Aí nós levamos o Matheus para uma academia de taekwondo e o Matheus gostou. Os dois participaram da aula, e o Felipe caiu algumas vezes. O Felipe não gostou, mas o Matheus gostou. Aí nós levamos o Felipe para uma aula de capoeira. E aí o Felipe gostou. Entrou na roda, participou e começaram a fazer as aulas, né? Cada um na sua academia. Aí um belo dia, eu e o Matheus fomos buscar o Felipe. Aí nós chegamos lá na academia e o professor fez assim, olhou para um, olhou para o outro, olhou para um, olhou para o outro. Aí coçou a cabeça e disse assim, pessoal, hoje tem um batizado. Aí todo mundo parou, né? E alguém ia receber um pseudônimo, né? Um apelido, que na capoeira tem, né? E aí chamou o Felipe lá na frente, e a partir de hoje, vai se passar a chamar Xerox, Felipe Xerox, porque tinha um irmão gêmeo. E aí ficou, não tem jeito, ficou. Que Então, o legal. Felipe, ele era o Felipe Xerox do Capoeirança, uma academia fantástica, muito familiar, do mestre Maranduvá. Eles foram assim muito, muito família, muito parceiros. O Felipe se tornou assim uma grande pessoa na companhia deles. Como isso é Então, na minha importante, né, academia, Regina? Os ambientes sociais nos auxiliam muito nisso, né? Eu quero contar um pouquinho agora como eu te conheci, que talvez nem tu saiba a visão que eu tive de ti, né? Essa semana eu ouvi um áudio e fiquei pensando, não, ela não falhou em nada, nunca falhou em nada. Eu conheci a Regina num evento da Herbalife. A Regina, ela é, não sei hoje qual é eu, o teu. eu sou equipe mundial hoje. World Team, que Ela é é uma a equipe mundial. equipe mundial da Herbalife. E a Regina, gente, assim, sabe o que é? Sabe aquelas pessoas que entram num lugar e o lugar fica cheio? Mas fica cheio, fica repleto de Regina. Pois foi assim que aconteceu. Parece que ela caiu aqui. Deixa eu chamar ela de novo. Aqui. Tá, enquanto ela vai entrando, eu vou falando. Tinha caído, deixa eu botar de volta. E aí eu conheci a Regina nesse evento, né? Estava lá a Regina, estava lá o ex-marido da Regina, e, se eu não me engano, o Felipe estava lá, não estava? Felipe estava com essa camiseta.
com essa camiseta. Eu vim E com aí ela eu hoje. olhei aquela família assim. Hoje o Carlos tem 18 anos, né? Na época, isso fazem o quê? Uns 7 anos, eu acho, né, Regina? 7, 8 anos. É, acho que uns 7 anos. E o Carlos era pequeno, o Antônio era pequeno. E eu comentei muito com o Luciano, né? Eu disse, gente, que família maravilhosa, né? Todos vibrando a mesma energia, né? Era sorriso no rosto, era só coisa boa, né? E aquilo ficou gravado para mim assim, porque uma coisa que eu sempre admirei muito nas pessoas é conseguir, né, construir uma família e ter uma vida harmônica e ser referência. E vocês foram para mim aquele dia uma referência. Então, né, a gente se viu outras vezes, né, Regina? Mas a gente não, assim, a empatia foi muito grande, mas a gente nunca teve uma relação constante, né? A gente se via, conversava, enfim. E aí um dia eu recebo Naquela uma época, mensagem. no plano familiar, que a gente faz uma elaboração dentro da Herbalife, tu eras a minha tataraneta. Exatamente, exatamente. Continua, tá? Eu E tu sou a não tua teve nada, tataravó. tá? Tu não teve nada a ver com a minha decisão, viu? Tudo que Ah, que eu bom. posso ter de Regina na minha vida, eu quero. Então, se passaram uns 2 anos, eu acho, um ano e pouco, e eu recebo um dia uma notícia, né? Foi a Tamara que me avisou, e disse assim, Fábio, tu soube o que aconteceu com o filho da Regina? E aí eu disse, não tô sabendo de nada. E aí ela me contou. E a única coisa que eu sentia naquele momento era a vontade de te ver e de te abraçar. E o Luciano me levou até Rio Grande e ficou dentro do carro. Ele disse, ele sofreu muito, muito, muito com tudo que aconteceu. E ele disse, eu não consigo e esse momento é teu. E, e aí, essa semana, quando tu enviou aquele áudio, né, eu disse, caraca, Deus sabe tudo que faz, porque não existia outra possibilidade aquele dia que não fosse ir até lá e te dar um abraço. Foi mesmo. Exatamente como, exatamente como eu te falei no áudio. Então, Exatamente. gente, assim, eu não trouxe a Regina aqui para explorar nada, né? Eu quero que ela conte tudo que aconteceu na vida dela, tudo que se transformou, né, nesse fatídico dia, para que outras mulheres entendam que é possível continuar. Para que a gente entenda que às vezes a gente acha que está vivendo o maior problema do mundo, a gente tem dificuldade de levantar da cama, a gente tem vontade de desistir. E tu é um exemplo, Regina. Por mais que tu ainda não reconheça, não consiga reconhecer plenamente isso, tu é uma mulher que inspira outras mulheres. E eu sempre digo e concordo que quando uma mãe chora, todas as mães choram com ela. O Felipe tinha 22 anos O e Felipe tinha morava 22 contigo, anos. Regina. Os guris moravam comigo, eles ainda. O Felipe estava fazendo cursinho, o Matheus já tinha passado para a faculdade, mas o Felipe não quis fazer, ir atrás de uma outra opção, e aí ele estava fazendo cursinho no Média 10. E aí, nessa época, ele estava trabalhando em São José do Norte, numa empresa de dessas de segurança, né?
E depois o Felipe parou de trabalhar e ficou muito em casa, né? E aí eu tava, um dia eu peguei, estava no computador e eu pedi para ele colocar um script de convite. E aí eu instiguei ele, né? E aí aí eu disse para ele, copia para mim, faz para mim para imprimir num papel, porque quando eu for falar com as pessoas eu falo esse script para não alongar a conversa, para ser reta, direta e o máximo de informação. E aí o que ele fez? Ele pegou esse script e estava copiando e falando, sabe que o jovem faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo e ainda joga, né? E aí ele olhou o script, achou interessante e enviou para os amigos. E aí ele sabia todas as respostas que ele tinha que dar. E aí o que aconteceu? Os amigos dele se interessaram em ir no espaço. E aí eu disse para ele, olha, se tu tá levando teus amigos, tens que ir também. Porque como é que vai ser? Os teus amigos chegam lá e tu não tá. O anfitrião não tá. E daí, claro, aí foi uma algazarra lá no espaço, aquela galera toda, eles adoraram, gostaram dos produtos, se sentiram com mais energia naquele dia para fazer as atividades que eles faziam. Eles faziam parkour na época, né? Então eu ficava apavorada, né, daquelas coisas de escalar a parede, saltar de segundo andar, aquelas coisas todas. Eu entrava em pânico naquilo, né? Mas eles faziam isso, né? Era uma turma, era uma galera. E aí começou a oportunidade do Felipe vir trabalhar comigo no espaço. Porque eu me preocupava do Felipe ficar muito em casa, ficar muito jogando, né? Muito no computador. Porque os jogos, eles acabam te enfeitiçando. E aí chega um ponto que tu só quer jogar. Né? Hoje acontece muito isso. Né? Aí ele tinha aquele período, né? Aí ele vinha de São José do Norte, passava lá no espaço e me ajudava. E aí ele acabou se tornando o anfitrião do shake. Era ele que preparava aqueles shake bonito, né? Que parecia um O rei do sorvetão. shake, né? Chamavam ele o mestre do shake, porque ninguém conseguia fazer um shake igual, né? Então, até hoje o pessoal chama, né? Quando vê um shake bonito, eles se lembram do mestre do shake. E aí era muito bom, porque o Felipe me passava, assim, uma energia, ele me passava uma força, ele chegou a ser consultor dentro da Herbalife, ele teve clientes. E eu me lembro de uma vez que eu fui com ele para fazer um acompanhamento de uma cliente. Era uma pessoa abastada, né, financeiramente, mas era uma menina muito mimada, muito grosseira, sabe? Uma pessoa desagradável. E aí, quando nós fomos lá para fazer a entrega para ela, ela foi extremamente mal educada, extremamente desagradável, sabe? Disse coisas assim desnecessárias. E aí eu fiquei na minha, porque o que ela tá botando para fora é dela, fica com ela. Eu não tenho nada com isso. Mas o Felipe se magoou muito com aquilo. E naquele dia, quando eu estava voltando para casa, o Felipe era muito emotivo. Então o Felipe quase chorando disse assim: "Mãe, eu tenho muito orgulho de ti, mãe. Porque tu atende essa gente grossa, mal educada, essa gente que não se importa com a vida, não se importa com as coisas e ainda acham que tu é culpada pelas coisas que elas fazem e tu ainda atende essas pessoas com educação. Eu tenho muito orgulho de ti, mãe. Tu não sabe o quanto eu me inspiro em ti para a vida." Fabi, eu tive que me segurar para não chorar junto com ele, porque eu jamais esperava que ele fosse dizer aquilo para mim. Então, quando as coisas são difíceis, eu me lembro desse dia. Eu me lembro exatamente dele olhando para mim e falando essas coisas. Então, o Felipe, ele me trouxe, por a gente conviver muito junto, e eu tenho lembranças dele que vão ficar para a eternidade. São coisas que às vezes acontecem comigo e eu lembro o que o Felipe diria para mim. Então, foi muito bom essa convivência que eu tive com ele dentro do Espaço Vida Saudável. Foi muito bom. Sem falar que a gente se divertia muito, né? Porque ele sempre tinha um trocadilho, ele sempre tinha uma coisa para dizer. Bom, nós fomos a Pelotas, eu acho que tu estava naquele evento, que a gente foi ensinar lá no espaço. Nós fomos dar um apoio, um suporte. E ele, assim, com a melhor boa vontade, ele foi lá e ensinou exatamente do jeito que tinha que ser, como tinha que ser, e dando força e explicando. Em nenhum momento ele repreendeu, né? Era o filho da Tamara que estava aprendendo. Então, assim, ali eu tive muito orgulho dele, porque não era preciso, era só eu olhar para ele e ele sabia o que precisava. E quando ele me olhava, ele sabia quando eu não estava bem. E aí ele dizia: "O que foi?"
Aí, às vezes, eu me irritava, eu dizia, sai pra lá, não sei o que. Ele dizia assim, eu também te amo. Aí, quando ele dizia, eu também te amo, mãe, aí me desarmava. Eu disse, tá, filho, me desculpe. Então, a Muito gente tinha parceiro, né? muito parceiro. Ele era o elo dentro da família, né? Porque chegou a uma idade que os três já eram grandes e às vezes eles entravam, né, em atrito entre eles. Então o Felipe estava sempre no meio. O Felipe estava sempre, né? O Felipe é aquele jeito da capoeira, né? Ele estava sempre com Uhum. aquela, né? Ele dizia verdades nas brincadeiras sem ofender. Então tinha essa coisa dele assim que e a gente se Sabedoria, encantava, né? né, com o jeito dele. Sabedoria. Era uma bênção, Felipe. Mas tinha umas coisas nele, assim, que às vezes ele me surpreendia. Uma coisa que ele dizia assim, uma vez ele disse para mim assim, o dia que eu morrer, eu não quero que ninguém me veja com cara de morto. Aí depois, dali eu dava uma desculpa, né? Eu dava uma brincadeira, dizia uma bobagem, não sei o quê, sabe? A gente entrava assim. E naquela semana da morte dele, foi acho que numa quarta-feira, eu estava higienizando o espaço depois do trabalho e ele estava recostado na cabeça, na parede, assim, na cadeira, com a cabeça encostada na parede, olhando para o forro, o olho cheio de lágrima, mas a lágrima não descia. Estava transbordando aqueles dois olhos olhando para cima. E aí eu olhei para ele e eu disse assim, o que foi, filho? Alguém te ofendeu? Alguém te magoou? Fizeram alguma coisa para ti? Por que tu tá assim? Aí deu aquele silêncio e ele disse assim, mãe, eu não vejo um futuro à minha frente. Aí deu aquele silêncio, porque aquilo foi tão profundo que eu não sabia o que dizer. Aí eu disse assim, filho, tem pessoas que estão com 70, 80, 90 anos e elas não... Deixa eu dar um pause aqui no troço. Eu disse, tem pessoas com 80, 70 anos que elas não sabem o que elas querem. Vai fazendo o que tu gosta, que tu vai encontrar aquilo que tu quer. Tu vai ver um futuro na tua frente. Começa pelas coisas que tu gosta. E aí li o assunto se esvaiu, né? O assunto se Uhum. esvaiu. A gente já brincou, a gente já saiu, aquela coisa, né? Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, eu tinha muita preocupação com eles, deles andar à noite sozinhos. Então, eu fiz assim, eu vou deixar meu carro, que era o dia dele, ele tinha um... Tá travando aqui, Regina. Acho que agora voltou. E aí eu disse para ele assim, olha, eu vou te emprestar o carro, tá? Tu fica com o carro e eu vou para casa. Porque aí agora eu vou terminar cedo, eu vou pegar um ônibus, eu não tenho problema nenhum de pegar ônibus. E aí tu vai voltar a hora que tu quer, porque aí tu tá com o carro. Tá. E aí eu fui lá, fazer minhas coisas. Quando era mais ou menos ali uma hora depois, ele me aparece. E ele disse, ué, o que foi? E o teu compromisso? E ele disse assim, não, eu faço outro dia. Hoje é o teu dia, mãe. Porque tu é aniversariante da semana. Então, eu vou sair contigo. E aí, ele tinha recebido o dinheiro, né, da participação dele no espaço. E aí, eu disse assim, tu vai pagar? E ele disse assim, eu vou pagar? E eu disse assim, eu posso escolher o que eu quiser? E ele disse assim, pode escolher o que tu quiser. E aí, nós saímos ali do espaço e eu me lembro daquele dia que um amigo dele tinha aberto uma padaria, a padaria do Fred. E aí nós fomos lá. E eles tinham acabado de fazer pizza. E aí nós fizemos uma pizza e festejamos o meu aniversário, que seria 2 dias depois. Né? E demos risada e brincamos. Aí ele assim, agora esconde as evidências, porque aí o pai dele em casa estava preparando a janta. E a gente não ia poder dizer que eu tinha festejado o meu aniversário, porque senão todo mundo ia ficar bravo, que eles iam querer ir para a pizzaria junto. Diz ele assim, esconde as evidências. Aí nós chegamos em casa e a gente teve que comer alguma coisa. E ele só olhava e fazia assim para mim, não me entrega, não me entrega. Então o Felipe tinha essas coisas. Isso foi na quinta-feira.
Na sexta-feira, ele me deu um presente. O Matheus me deu um presente. Eles estavam na função de que eles iam me presentear. Aí o Matheus me deu um presente, que é... Eu tinha um cabelo crespo, lá no meio das costas. Um cabelão crespo. Né? E ele me deu o Matheus me deu uma hidratação de fios, ele e a Laura. E eu fui, deixei o carro com eles e eu fui para fazer essa hidratação. Demorou e tudo. Só que a hidratação alisou meu cabelo. E abriu um louro, abriu uma cor assim. O meu cabelo ficou lá no meio das costas, e liso. Ficou lindo, ficou macio, ficou sedoso. Mas eu vi outra mulher para casa. Aí, isso foi na sexta-feira. Né? E aí eu cheguei em casa, o pai deles tinha pego o carro e tinha saído para acampar. E a gente discutiu naquele dia, né? Porque era o meu aniversário e ele tinha escolhido acampar no dia do meu aniversário. Então a gente já estava batendo de frente com algumas coisas, né? As coisas não estavam legais, né? Situações, né? Que eu já tinha achado Viagra na carteira dele e comigo nunca precisou de Viagra. E aí eram situações assim que aí eu tentava, e aí vinha aquele jogo, né? Tu é que é errada, tu que é louca, tu precisa se tratar, eu só vivo para ti. E aí eu acabava me sentindo mesmo culpada, e aí depois da nossa briga, eu sempre tentava, né? Acolher. Só que eram coisinhas miúdas que iam magoando, que iam machucando, e era o meu aniversário, e eu estava muito chateada com aquilo, né? Mas tudo bem. Aí o Felipe estava em casa, e ele saiu tão bravo que deixou o Felipe trancado dentro de casa. E aí eu joguei a chave pro Felipe, eu me lembro ele em cima do muro com a cabeça assim, joga a chave aí pra mim, pra poder abrir a porta. Aí eu joguei a chave. E nisso, a namorada dele, a Bruna, estava vindo de Pelotas. E aí tava aquela função que tava tendo muito assalto, né? E aí ele foi lá buscar a Bruna no bar do Beto ali. E eles começaram a discutir, porque o celular do Felipe era vivo e o da Bruna era claro. E a Bruna estava sempre sem carga, né? Os pais dela também, claro, sempre sem carga. Então ele dizia, que adianta ter um telefone que ele é pai de santo, só recebe? E o Felipe tinha que mandar recado. E aí começaram naquela discussão, e eu disse para ele assim, deu! Eu preparando café. Eu disse, deu! Pega a Bruna, leva a Bruna para casa. Porque daqui a pouco a mãe dela vai ter um ataque. E volta já para casa para mim tomar um café contigo. E aí tinha chegado carne, que eu ia fazer churrasco no outro dia, aquela coisa toda, né? Aí ele foi. Né? Nem cheguei a me despedir da Bruna, que eles saíram já discutindo por causa do telefone e se foram. Não levou, acho que uns 15 minutos depois bateram na porta, Fabi. Era o pai da Bruna. O pai da Bruna muito sério. O Matheus já estava em casa com a Laura. Com os olhos desse tamanho. Chegou para mim e disse assim, vem comigo. Eu já estava de pijama, mas estava muito frio. Aí eu peguei uma jaqueta de couro, botei por cima para poder atender ele. Dizia ele assim, vem comigo, que teu filho se meteu numa briga e precisa de ti. Aí eu dei uma gargalhada na cara dele, né? E eu disse, o quê? O Felipe se meter numa briga? Só se ele se agarrou no pescoço da tua mulher, da sogra dele. Só que ele estava sério. Ele disse assim, não, vem comigo, que teu filho precisa de ti. Aí, Fabi, o meu coração, sabe, rasgou no peito. Subiu uma dor, assim, dilacerante. E eu não foi preciso dizer mais nada. Eu virei, passei a mão numa pochete que estava com meus documentos e eu gritei para o Matheus. Matheus, pelo amor de Deus, corre aqui comigo. Aconteceu alguma coisa muito séria com o Mano. E o Mano precisa da gente. E saí, porta fora, né? Me fui com ele. E umas 2 quadras da minha casa já tinha, assim, mais ou menos umas 200 pessoas no meio da rua. E aí nós chegamos, né? E eu vi uma pessoa deitada no chão. E o Matheus já chegou junto comigo. E nós saímos assim, correndo, né? E eu vi uma pessoa sentada no chão, deitada no chão. Estava deitada na calçada e a mãozinha esticada, assim, como se quase alcançando no portão de uma casa. E aquele monte de gente. E as pessoas gritaram assim, é a mãe dele, é a mãe dele. E eu vi, assim, muito sangue no peito e aquela roda de sangue na volta da cabeça. Quando gritaram, é a mãe dele, veio 2 policiais e me agarraram.
Me agarraram assim, numa força descomunal, e eu me virei e agarrei eles pelo colarinho e gritei para eles: chama o pai deles, chama o pai deles, mas não diz que foi tiro, diz que foi acidente. Porque eu não sabia qual seria a reação e como ele voltaria, porque ele estava lá por Camaquã. Eu não podia perder mais ninguém, não podia perder mais ninguém. E aí, nessa mesma hora, chegou a ambulância e eu me virei, eu agarrei os enfermeiros e disse: bota na ambulância do jeito que tá, e vamos pro hospital, e vamos pro hospital. E eu me virei, eu entrei para dentro da ambulância, e na hora de entrar, eu dei uma pancada na porta da ambulância que chegou a ficar um galo aqui. Eu acho que aquela pancada me trouxe a razão, sabe? Me tirou daquele desespero, e eu só tinha um foco, eu só tinha uma coisa na minha cabeça: levar para o hospital, tentar salvar, levar para o hospital, porque eu achava que era um tiro no peito. Eu achava que era no peito, porque tinha muito sangue no peito. E eu fui gritando com ele dentro da ambulância o tempo todo. Eu dizia: filho, a mãe confia em ti. Tu é um cara muito forte, filho. Tu é um cara saudável. A mãe tá te levando para o hospital porque tu levou um tiro. E os médicos vão te consertar. E eu repetia sempre isso, sempre isso, sempre isso, sempre isso. E eu fui repetindo. No meio do caminho, o pai deles ligou. Quando o pai deles ligou, eu já estava às portas do desespero. Quando eu vi um nome, né, marido, no meu telefone, a vontade que eu tive foi me desesperar, foi chorar, foi dizer: vem para cá, eu preciso de ti. Sabe, fazer o que normalmente as mulheres fazem. E aí eu soquei o meu coração com toda a gana e eu disse, respirei fundo e disse para ele: o Felipe sofreu um acidente, meu telefone está sem bateria, vem para casa agora, com cuidado. Vem para casa, eu não posso falar mais, preciso desligar. Vem, nós estamos indo para Santa Casa, vem para casa. E eu desliguei, porque eu não tinha coragem, eu não podia, o Felipe estava ouvindo, né? Eu não podia, e eu continuei dizendo: filho, por incrível que pareça, nós levamos menos de 15 minutos para chegar no centro. Parece assim que a estrada se abriu. Nós chegamos a Santa Casa, estava toda uma equipe médica lá. Sabe, ele foi direto para Santa Casa. E eu fui falando com ele até na entrada. Quando ele parou de ouvir a minha voz, ele veio assim. E ele contou tudo para o médico que tinham feito com ele. Ele contou quem eram os caras, ele descreveu os caras, ele disse, né, quem estava com arma, ele disse a roupa dos caras, ele disse tudo. E eu não tenho absolutamente certeza, mas eu tenho a impressão que os investigadores da polícia não procuraram esse médico. A investigação foi sim, muito fraca, muito irresponsável, sabe? Foi terrível. E ali começou, né, aquela esperança, o coração na mão. Ele foi levado já para uma cirurgia imediata. Já tinha na época, né, as imagens 5D do computador. Eu sei que eu fui chamada para uma salinha. O Matheus chegou e o Matheus estava com as mãos cheias de sangue do irmão. Aí eu providenciei alguma coisa ali para ele limpar e ele não queria limpar aquele sangue, sabe? Muito complicado. E aí eu agarrei a mão dele e disse assim: filho, vamos rezar. Só que cada vez que nós olhávamos para aquela tela, aquele cérebro ia se enchendo de sangue, sabe? Ia ficando escuro, todas as partes do cérebro. Aquela imagem fazia assim, ó. E aí dali fizeram, né, as primeiras cirurgias, fizeram assim o socorro imediato, né? E dali ele ia para a UTI. E o médico me chamou e disse assim: se a senhora tiver condições, a senhora pode entrar na sala. Que eu permito que a senhora, mas só que a senhora tem que se controlar. Porque ele está em coma induzido, mas ele pode estar ouvindo tudo que a senhora disser. E eu entrei. A imagem era avassaladora. Imagem de filme de terror. Tinha sangue para tudo que é lado. Sabe? O chão estava tapado de coisas com sangue. Estava assim, um verdadeiro inferno naquela sala. E o Felipe nu. E aí eu olhei assim, né? Eu ainda passei a mão no corpo dele. E eu lembrei, na hora eu tive que lembrar, e eu lembrei na época de colégio, porque ele sempre teve glúteos muito bonitos, ele tinha uma bunda muito bonita, que na hora de entrar no ônibus, as gurias deixavam ele entrar primeiro, para ver ele subir, né? Para ver a ginga. E as gurias diziam assim: para tudo, olha essa bunda.
E eu brincando, e o Dá disse para ele assim, para tudo, olha essa bunda. E eu precisava passar uma esperança para ele. Eu disse assim, filho, a mãe está aqui do teu lado, a mãe vai estar o tempo todo aqui do teu lado. A mãe vai estar rezando. E os mentores de luz, o teu anjo de guarda, eles estão contigo. Tá? A mãe acredita que tu vai conseguir vencer isso. Tu é um cara forte, eu tenho muito orgulho de ti. Eu tenho muito orgulho de tu ser meu filho. E aí daí levaram ele para UTI. Só que quando ele levaram para UTI, naquele mesmo dia, o médico me chamou lá e o médico disse assim, ó, as chances são mínimas dele sobreviver. Ele não tem condições, a bala entrou pelo buraco do ouvido, exatamente no buraquinho do ouvido. Ela bateu no osso molar e ela se partiu em 3 pedaços. E esses 3 pedaços, 2 se alojaram no cérebro e um se alojou nesse osso aqui atrás do ouvido, onde tem uma artéria, né? Tem uma veia principal dentro do osso. E ali estava dando hemorragia. E eles não tinham condições de estancar aquela hemorragia ali. E aí começou a saga, né, da UTI e dos repórteres em cima da gente, porque era notícia, né? Nós éramos notícia. A estampa era: filho de policial é assaltado e leva um tiro na cabeça. E eu me lembro que na época eu disse assim, eu não quero dar entrevista. Eu não tenho estrutura para falar. E aí eu pedi o pai dele e disse para ele, tu é policial, tu fala das ocorrências, então tu veste o personagem do policial e dá as notícias como se não fosse o teu filho. Eu não tenho condições. E eu me lembro que a Julieta, né, queria fazer uma entrevista comigo e eu para ela, não tem condições, mas se algum dia eu tiver que dar uma entrevista, tu vai ser a primeira. Não vou falar com mais ninguém. A Julieta hoje se aposentou e eu nunca dei essa entrevista, mas ela me respeitou. Foi assim, uma profissional exemplar. Ela teve muito respeito por mim, fez o acompanhamento de longe e nenhuma vez fizeram nenhuma abordagem, porque eu não tinha estrutura emocional, eu estava em transe. Aí o Felipe lutou 16 horas. Aí eles foram fazer os testes, porque eu disse para os médicos, né, se não tivesse condições, que o Felipe iria para doação, porque ele poderia salvar vidas. Já que eu não poderia ficar com ele aqui, algum pedacinho dele ia ficar por aqui, né, para continuar fazendo bem. E aí quantas mães, né, preservam a vida de seus filhos quando uma mãe consegue entender isso, né, Regina? E aí quando foram fazer... Mas eu tinha, sabe, Fabi, eu tinha muito medo do hospital apressar a morte dele. Eu tinha medo disso. E eu rezei muito para Deus que ele fosse pelas mãos de Deus e não pela mão do homem. Que Deus me mostrasse. E aí quando eles foram fazer todos os testes, o Felipe teve uma parada cardíaca. E ali eu vi que foi Deus que levou ele. Aí a gente veio para casa, porque eu não ia adiantar eu ficar lá, porque ele estava sendo encaminhado, né, para doação. E aí eu pedi, né, o agente funerário, que até é meu sobrinho, e eu disse para ele assim, olha, eu não quero o caixão do Felipe aberto, eu quero o caixão lacrado. E quebra os lacres, que é para ninguém ter chance de violar. E aí ficaram de guarda lá os dindos dele, porque as pessoas queriam entrar no morgue para bater foto dele. As pessoas são cruéis, né? Muito cruéis. As pessoas são cruéis. As pessoas queriam notícia, as pessoas queriam invadir para bater foto dele. Então o pessoal teve que fazer guarda lá. Eu vim para casa, mas eu não consegui dormir, porque eu não tinha. Em cheiro de remédio, eu não conseguia dormir. Aí deu efeito, né, ao contrário. E aí a gente chegou em casa e logo em seguida chegaram um monte de amigos. As pessoas vieram nos abraçar, vieram orar e eu queria tomar um banho, eu queria sentar, eu queria fechar meus olhos, eu não queria falar. Eu queria ter forças para enfrentar o que eu ia fazer no outro dia, né? Porque tinha acabado todas as minhas esperanças. Mas eu não tinha, ali não terminou ali, Fabi. Bateram na porta, eu fui abrir. Estava chegando o presente do Felipe. Era um bolo, que era um jardim. As grades eram feitas de tic-tac. Aqueles tic-tac, aquelas varetinhas de chocolate, né? Cheio de confete, de coisinha por cima. E entregaram nas minhas mãos o presente do teu filho.
Aquilo foi a minha primeira prova de choque. Aí eu entrei dentro de casa com aquele bolo e as pessoas choraram, porque o bolo era para o outro dia, né? As pessoas choraram porque vou fazer o quê? E eu larguei o bolo em cima da mesa e eu disse ao pessoal assim, olha, eu preciso que vocês me ajudem, porque esse é o bolo do meu aniversário. Então nós vamos fazer uma oração em homenagem ao Felipe, que foi o presente dele, e nós vamos comer todo esse bolo em homenagem a ele. E eu me lembro que tinha um menininho, filho de... Veio com uns amigos nossos, eu não sei se é filho ou neto. Veio, e ele pequenininho, dizia ele assim, tia, eu te ajudo. E eu assim, então conta quantas pessoas... Tu sabe contar? Eu sei contar. Então conta quantas pessoas tem para tia servir os bolos. Ai, deixa que eu entrego, eu sirvo, diz ele. Aí ele chegou e dizia assim, são 17 pessoas. Sem a senhora. São 17 pessoas, então tá. E aí eu servi, o bolo estava delicioso e nós acabamos com aquele bolo. Porque as pessoas depois ficaram à vontade para repetir. E aí ele foi um momento de homenagem, né? Porque eu não tinha o que fazer com aquele bolo. Eu não poderia congelar, eu não podia botar fora. Então ali a gente fez a primeira homenagem. Eles me deram medicamento, mas eu não dormi. Eu não consegui dormir. Eu escorreguei da cama e aí eu fui lá me refugiar no quarto do Felipe. E eu vi durante toda a noite o irmão dele chorando desesperadamente. E eu não podia ir lá abraçar ele, porque era o momento dele. Não sei quantas vezes, eu perdi a conta das vezes que ele se levantava e ia para o banheiro e chorava feito uma criança desesperada. Aí quando chegou de manhã, ele virou para a namorada e disse assim, a partir de hoje eu não vou chorar mais. Eu tenho que ser forte por mim e pela minha mãe. Era irmão gêmeo, né? Então, era complicado isso. No dia, quando eu acordei de manhã, que eu dei uma cochilada depois daquilo, me veio essa ideia, que eu acho que foi a espiritualidade, né? O Felipe estava com 22 anos. Então, eu quis revelar 22 fotos, o tamanho mais aproximado de 22 para forrar o caixão. Porque as pessoas iam encontrar um caixão fechado. E o Felipe queria que as pessoas lembrassem dele como ele era, das coisas que ele fazia. Eu agradeço muito ao meu compadre, o Dindo dele, o Nelson, que veio de manhã comigo. Nós fomos lá no Big, revelamos as 22 fotos. E foi ele que pagou, dizia assim, não, de jeito nenhum. Aí nós pegamos fita durex, pegamos pincel atômico, e aí nós corremos, né, lá para Santa Casa, lá para a funerária, e a gente forrou, né? Forrou todinho o caixão, como se fosse um presente. Porque era o dia do meu aniversário, mas quem estava ganhando presente era Deus. Porque eu estava devolvendo para Deus o tesouro, né? O talento. Não tem a história dos talentos? Eu devolvi para Deus um talento multiplicado. A dor era muito grande, mas eu tinha essa satisfação, porque era um talento multiplicado. E as pessoas chegavam, eu não sei se tu reparou quando tu chegou lá, as pessoas chegavam chorando e quando elas enxergavam aquele caixão cheio de fotos aonde estavam as pessoas, eu botei nuvens, né? Eu apaguei, eu borrei e as pessoas diziam assim, ali, ó, aquele dia foi isso, 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 aquele dia o fulano caiu, aquele dia o fulano ficou bravo, aquele dia o fulano tomou um porre, não sei o quê. Né? O Felipe gostava de anime, o Felipe gostava de sair, o Felipe gostava do parkour, era as questões, a função da capoeira, né? E as pessoas olhavam para mim e diziam assim, posso escrever? E aí todo mundo se botou a colocar homenagens para ele. E eu disse, pode escrever, porque lá no plano espiritual o Felipe vai receber todos esses recados. Isso aqui vai se transformar num livro que ele vai receber todos os recados. E ali o tempo voou. Quando eu vi, o Leonardo bateu no meu ombro e disse assim, mãe, tia, tá na hora. Acabou, tia, tá na hora. E aí eu saí, assim, né, em transe. Eu me lembro que quando eu saí, eu vi uma homenagem do Pelotão de Choque, que aquilo mexeu muito com o meu coração. Mexeu muito, porque eles estavam lá numa postura cerimoniosa, mas numa forma que lembrava proteção.
todos aparelhados, com todos os apetrechos e com os escudos. Aquilo me deu um baque muito grande. Então, eram os colegas, né? O pai deles, e era o pessoal que conhecia o Felipe de perto, que conhecia, né? E aí começou, né? A parte de mim que precisa se transformar, mudar todos os dias, que é o assunto de hoje, após essa pior dor. Porque essa Sabe, dor Regina, que é um quando eu parto ao cheguei contrário. lá, quando eu cheguei lá, eu lembro de tudo que tu descreve, eu lembro perfeitamente, assim, porque quando a gente vai, né, para uma situação assim, a gente não sabe como chegar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar, a gente não, né, quem é mãe consegue dimensionar, né, um tantinho assim o que aconteceu contigo. E eu lembro de ver todas essas fotos e de ficar feliz de conhecer o Felipe daquele dia, porque a vida dele estava ali. Não era a morte, era a vida dele que estava ali. E eu lembro quando eu te abracei que tu disse assim: tá tudo bem, eu estou devolvendo para Deus o presente que ele me mandou. Eu lembro como se fosse hoje disso. E como foi acordar no outro dia e no outro e no outro. Bom, eu nos primeiros dias eu fiquei em transe, porque eu parecia assim que não tinha acontecido. A Bruna entrou em colapso, a Bruna queria vir cá para casa e ficar na cama do Felipe, para o Felipe vir ficar com ela, essa coisa assim. Aí os pais da Bruna mandaram ela para o cassino, para casa da avó. E aí no outro dia o meu filho mais velho esteve aqui em casa e eu virei para ele e disse assim: vamos desmanchar o quarto do Felipe. As roupas a gente vai doar, né? Tudo que é dele, já vamos ver assim, vamos encaminhar. Ficou aqui o computador dele, que é o computador da casa. E aí tudo foi, a cama, né? Tudo, tiramos tudo o que lembrava o Felipe aqui, o físico, né? E foi a melhor coisa que eu fiz protegendo a Bruna, mas aquilo depois foi para mim. Porque depois de uns dias, eu caí. Depois de uns dias, eu fui para dentro de um quarto. Fez frio naquela semana, muito frio, e eu peguei um cobertor de pelinho e eu entrei para dentro daquele cobertor como se fosse um casulo. E eu não queria falar com ninguém. Eu queria dormir. Eu queria dormir. Aí eu fui levada para o médico, me deram uma medicação antidepressiva, coisa. E eu sempre aceitei de boa e eu tomava direto meus tabletes. Só que essa medicação ela custou a fazer efeito. Não fazia, eu tomava, era remédio que eu dormia, eu não dormia. Parecia assim que o meu corpo estava resistindo. Eu acho que depois do segundo, terceiro dia, deu tipo de um efeito rebote e eu dormi 4 dias direto. Aí foi muito engraçado que eu acordei, eu me lembro do sábado, e eu acordei na quarta-feira. Eu me lembro do sábado, eu me lembro de ter me levantado no domingo. Eu levantava, tomava um shake e me deitava de novo. E eu acordei na quarta-feira achando que era segunda. E ainda briguei com o Matheus. Mãe, tu tá doida? Tu dormiu tudo isso? E eu disse, tu estás mentindo pra mim. Hoje é segunda-feira. Não, mãe, hoje é quarta. E aí o neurologista disse que aquilo ali foi uma bênção, que talvez eu tivesse um AVC ou alguma outra coisa. Tamanho foi o choque interno que eu tive. Porque eu sou espírita, kardecista, e eu acredito, né, que Deus é pai, e há muitas moradas na casa do meu pai, né? Há muitas moradas na casa do pai. O Felipe saiu daqui do físico, mas ele está em outro plano. Ó, ele está atrás de uma cortina, e só ele vê. A gente não. E aí começou. E aí eu comecei a viver todas as fases do luto. Eu comecei a primeira fase, que é a fase da negação. Isso não está acontecendo comigo.
acontecendo comigo? E às vezes eu dava respostas, as pessoas vinham com colocações idiotas e eu dava uma resposta atravessada. E as pessoas perdiam a paciência comigo e reclamavam, né? Às vezes me xingavam. A não aceitação, né? Isso não pode estar acontecendo comigo. É uma fase do luto. Depois, logo em seguida, eu passei a fase da raiva. Raiva. Por que isso aconteceu? A culpa. Pô, se eu não tivesse mandado o Felipe levar a Bruna, a culpa foi minha, porque eu mandei o Felipe levar a Bruna para casa e o Felipe nunca mais voltou. Se naquela hora eu tivesse mandado eles entrar para dentro de casa e tomar o café, talvez isso não tivesse acontecido. E eu me culpei muito. E dali veio a raiva contra Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? E eu me lembro que eu tinha um guardanapo em casa, um pano de prato que estava pendurado, né, no fogão, que aquele dia, né, eu pedi a Deus força e Deus me deu pessoas para eu ajudar. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Né? No final dizia, né, que Deus não me deu nada do que eu pedi, mas Ele me deu tudo que eu precisava. E um dia eu olhei para aquele pano de prato, eu peguei ele, levei ele para o quintal, eu dei uma surra naquele pano de prato no chão, uma surra. Eu larguei toda a minha raiva em cima dele, de Deus, eu tinha me levado a mim e não meu filho. E joguei um litro de álcool, aqui fogo, furiosa, brava, estava indignada com Deus. E aí, daquele esgotamento, tudo aquilo, eu entrei para dentro de casa, ele me mandou uma mensagem. Adivinha qual é a mensagem? A mesma. Aí eu parei para ler a mensagem. Que era Deus se ama, né? Aquilo que eu estava passando, eu precisava passar. E a culpa não era dele. Aquilo que eu estava passando fazia parte do plano. A culpa não era dele. E aí eu comecei a viver o sobrenatural. Aconteceram pessoas, aconteceram coisas que me chamavam a atenção, que me chamavam a lucidez. Eu cheguei no espaço e eu não queria mais aquilo lá, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais ver pessoas. Porque como é que eu ia falar de bem-estar, de vida saudável, se os meus olhos estavam sempre inchados? A maquiagem grossa, mas os olhos eram de morte, de tristeza. E eu me joguei no chão chorando, sozinha no espaço, o telefone tocou e eu atendi, chorando. E aí, no outro lado, dizia assim, era a Clair, lá de Pelotas, que ela me conhecia dos eventos, e ela dizia assim, Regina, eu tô te ligando só para te dizer, não desiste, Regina, não desiste. Só isso que eu quero dizer para ti, deixar um beijo no teu coração. E ela desligou. Quando ela desligou, eu fiz assim, e voltei para a lucidez. Voltei para a lucidez. Aí depois começou aquela coisa da barganha, né? Que é a outra fase do luto, da negociação, né? Eu tô aqui, Deus, mas o que falta me acontecer de bom? Alguma coisa de bom tem que me acontecer. Né? Que é a fase da barganha, né? Aconteceu tanta coisa ruim, tem que acontecer uma coisa boa. Eu vivi isso. E às vezes voltava, né? Voltava lá para a primeira. E é uma função essa questão da fase do luto. Todo mundo que perde alguém passa por essas fases. E aí depois vem a pior, que é a depressão, a tristeza, o desencanto pela vida, aquele desalento. As pessoas diziam assim, tu tens outros filhos, né? Eu ouvi assim, eu ouvi pessoas dizendo assim, te espelha em Maria, Maria viu Jesus ser crucificado. Eu não sou Maria e Felipe não é Jesus. Sabe? Tinha umas coisas assim que eu não conseguia entender. E aí eu comecei a minha busca. Eu precisava fazer essa busca. E ali eu fiz meu tratamento no Kardec, eu fiz tratamento com o Reiki, eu fiz cromoterapia, eu ouvia muito áudio, eu ouvia muito vídeo, foram vários, né? E de todas as religiões. Tudo que falava de força, de superação, de luto, eu ouvia. Não me interessava a religião. Eu precisava da mensagem que aquela pessoa estava me passando. Li muitos
livros, eu vi muitos filmes, eu vi o filme A Cabana, que me deu um conforto muito grande, logo em seguida isso, né? E aí, aos poucos, começou a aceitação, que é a outra fase, né? O entendimento. Eu me lembro que teve um treinamento não, uma palestra no Kardec, de uma mãe que falava da perda de um filho. E aí, me convidaram, tá? Eu disse, aí eu ainda disse assim, o que essa mulher vai me falar que eu já não sei? Olha esse orgulho, né? Quando eu cheguei lá, tinha tanta gente em pé. E aí ela me falou a trajetória. Ela não perdeu só um filho, ela perdeu dois, um atrás do outro. E ela falava, e o olhar dela me achava lá no meio da vida. Então, isso foram coisas que eu me dei a oportunidade para me fortalecer nessa caminhada, me fortalecer nessa jornada. A gente começou a ter problemas. Se eu chorasse em casa, tinha muita briga por parte do pai dos meus filhos. Então, eu botava um moletom, eu botava um abrigo, um boné, um chapéu de mano, né? Um moletom de mano, e eu ia para a estrada. Eu eu chorava e rezava, e cheguei até o cassino, 9 quilômetros. Chegar lá, assim, esgotada fisicamente e emocionalmente. Depois eu pegava um ônibus e voltava para casa. Então, era dessa maneira que eu desabafava. Porque eu não podia chorar dentro de casa. Se eu chorasse dentro de casa, eu estava incomodando o espírito do filho. A alma do Felipe estava abalada por minha causa. Então, é complicado isso das fases. A gente não sabe, né? Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por uma perda na vida. A gente tem que buscar, a gente não pode parar. A gente tem que buscar o fortalecimento do outro. Eu tenho outros filhos, sim, eu tenho outros filhos lindos, mas filhos são com a mão, gente. A mão. Se eu cortar um dedo principais, a minha mão nunca mais vai ser a mesma. Eu vou ter os outros dedos, mas a minha mão nunca mais vai ser a mesma. E essa mão é que agarra o coração da gente. Eu estava com meu coração dilacerado. O tempo não contava para mim. Tanto é que o tempo não contou, fazem 5 anos e 6 meses. E parece que foi ontem que aconteceu. A diferença é que hoje eu consigo falar e não chorar. Porque aquela dor, aquele drama foi substituído por outras lembranças boas que eu tive com meu filho. E foi isso que eu comecei a trocar. Eu comecei a fazer essa troca. Essa virada de página, né? Porque eu precisava a minha cura interna, a minha cura. Dali, eu tomei a decisão, assim, de vestir um sorriso. Eu sempre mexia, né? Que eu pegava e dizia assim, eu pego a minha boca aqui e prendo aqui. Eu não gostava até de sorrir, eu achava que meu sorriso era feio, mas eu passei a sorrir. E porque quando eu começava o meu dia sorrindo, e eu saía na rua sorrindo, as pessoas me sorriam de volta. E o sorriso que eu recebia de volta, quando chegava no final do dia, eu já tinha esquecido a dor. A carga aqui. Eu tinha esquecido, né, a dor do dia. E aí eu conseguia começar bem a minha noite de sono, porque eu tinha sorrido mais do que eu tinha chorado. Então, a gente tem que, o cérebro da gente, né? A gente tem que trabalhar o nosso cérebro para a gente ver as coisas de uma outra maneira. Porque sempre tem dois lados, o lado da dor e o lado da esperança. Tem o lado da busca e tem o lado da desistência, né? Tem o lado de chutar a toalha, né? De jogar a toalha, como a gente diz. E dessa maneira a gente afeta outras pessoas, né? Porque eu entrei de cabeça no meu trabalho e cada história que eu acompanhava me dava força. O trabalho fez a grande diferença para mim. E a gente não vai falar, né, da segunda grande
aconteceu, né? Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Peraí. Oi, tá me ouvindo? Só um pouquinho que eu não tô te ouvindo. Tá. Eu botei para carregar e... Tá me ouvindo agora? Agora. A gente não vai falar, né, tanto da segunda dor, Deixa eu te olhar mas aqui, que aí eu te... houve, né, uma segunda perda, um segundo rompimento, eu não sei como a gente pode chamar isso. Quanto tempo depois que o Felipe partiu, tu te separou? Achei. Vamos ver se por aqui eu consigo te ouvir. Vamos ver. Ouviu? Agora eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo pela... Bom, daí aconteceu assim, ó. Eu comecei a vida começou a ficar muito difícil, porque a gente já não se entendia mais. Eu estava lutando contra a minha dor, contra a minha... aquela questão toda de tentar me superar, de tentar ter força, e ao mesmo tempo eu queria desistir. Eu acordava de manhã e eu não queria viver. Eu acordava de manhã e eu dizia assim, o que eu estou fazendo aqui ainda? Só que eu não me matei, eu não busquei o suicídio, porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu perderia a chance de um dia reencontrar o Felipe. Porque o suicídio te leva para um outro plano. Tu não tem acesso aos teus entes queridos. E aí, nesse momento, eu posso te dizer assim, ó, que a pessoa que eu mais esperava que ia me cuidar, que ia me abraçar, sabe, que ia me manter ali dentro do abraço, que ia me esticar, foi a primeira mão que soltou a minha. Foi de uma maneira covarde, de uma maneira sórdida, cruel. Foi através de uma traição. Essa traição eu flagrei através de uma ligação e eu ouvi toda a conversa dele, eu ouvi tudo, todas as coisas horrorosas que ali eu senti tudo. Eu senti vontade de vomitar, eu senti vontade de chorar, eu senti vontade de fazer xixi, eu senti taquicardia, eu senti tonteira, eu senti tudo. Eu acho que é nessas horas que as pessoas cometem os assassinatos, né? Eu entendo muito bem as pessoas nessa hora. E o pior de tudo não foi... Acredito, nem foi a traição em si. Foi quando acabou a ligação, eu invadi o quarto, que eu tinha saído e estava dando um temporal e ele não viu eu chegar. E aí eu arranquei o telefone da mão dele e tinha um monte de ligação naquele dia e era um pseudônimo. Eu queria ver o nome, né? A mulher sempre quer buscar quem é. Não é. A pessoa que entra no meio de um casamento, no momento de dor, não pode ser gente. É uma pessoa sem escrúpulo. Né? Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, uma mulher não estupra um homem. Ele foi porque ele quis. E eu não briguei com ele, eu olhei nos olhos dele e disse pra ele assim, tu tá me traindo. Cara, como tu pode fazer isso comigo? Tu tá me traindo. Que desgraçado que tu tá sendo. E ele olhou bem dentro dos meus olhos assim e disse assim pra mim, e daí? Eu não tô nem aí pra ti. Eu tô vivendo, eu tô feliz. E ali acabou um casamento de 27 anos. Porque a partir daquele momento, ele morreu pra mim. Morreu aquela pessoa que eu confiava. Eu
fechava os olhos quando ele dava as costas, porque eu confiava nele, eu acreditava nele, eu tinha muito orgulho dele, sabe? Eu me sentia o máximo, porque eu confiava, eu acreditava, eu não precisava ele me dizer nada, porque eu sabia que ele estava me honrando. Mas o engano foi dele, não foi meu. O engano foi dele. E dali começou, Fabi, de novo, a fase de luto. Eu voltei de novo àquele começo lá do luto, porque para mim foi como uma segunda morte. E aí eu misturei tudo na minha cabeça. Às vezes a dor, ela é um chamado para a vida, né? E aí eu misturei tudo na minha cabeça. Será que tu não estava sendo chamada para a vida, né? Nesse segundo momento. Conhecendo a realidade, né? E reconhecendo quem estava do teu lado. Eu acho que... Só um pouquinho, eu vou sair, Fabi, e vou entrar de novo. Tá, Eu tô sem voz. Eu não tô te ouvindo. Vamos lá, tá conectando. Eu que acho que tu tá com dois aparelhos, né? Perfeito, perfeito. Isso. Acho que tu... Não, eu tive que ligar no Facebook para poder eu te ouvir, mas aí tava dando. Agora eu tô te ouvindo pelo telefone. Porque dá interferência, né? Então, o que eu tava te falando é o seguinte, né, Regina? Que às vezes a gente se fecha tanto para a vida que ela precisa se mostrar com muita força para que a gente veja o que a gente está vivendo e a gente consiga reagir. A gente é como se o mundo nos provocasse na potência máxima, né? Para que a gente entenda o que está acontecendo e que a gente tire forças não sei de onde para reagir. Era para te mostrar quem tu é, né? Porque às vezes a gente, num casamento, né? Essa felicidade, esse orgulho, essa confiança, a gente se esconde no outro. A gente se guarda no outro. Eu tive, naquele momento, veio de dentro de mim uma coisa assim, ó, eu não quero mais isso para mim. Não quero mais isso para mim. E dali foi uma decisão, eu optei por mim, por mim. E não se tratava de vingança, só que eu não queria mais aquilo para mim. Aquele homem não servia mais para mim, ele não me honrava mais. Então eu não queria mais aquele homem para mim. Porque não foi com esse homem que eu me casei. Não foi esse homem que me deu filhos. E aí só que não adianta, porque o interno da gente entra depois em parafuso, né? E aí eu voltei de novo a todas as fases do luto, porque eu estava vivendo um novo luto, misturado com o luto do Felipe. E aí foi nesse momento, assim, ó, que eu chorava muito, eu já não estava ligando para as pessoas. Se eu tivesse que chorar, eu chorava na rua. Eu chorava na rua, eu chorava pela morte dos dois. A morte do casamento, a morte do meu filho. Aí um dia eu fui chamada numa sessão, Bezerra de Menezes, Viana de Ângeles. E aí tinha um recado para mim. E eu fui. Aí cheguei lá e eu recebi um recado. Eu recebi um abraço e um recado.
E eu transformei esse recado num quadro. Isso aqui passou a me dar força. Eu recebi esse recado: mãe, te ergue, reage. Então, para quem não conhece o meu Felipe, esse é o meu Felipe. Uma mensagem lá do outro lado da vida. Eu acredito realmente, porque a pessoa que me deu o recado disse assim: ele fez isso aqui para ti, ó. E a pessoa não conhecia ele. E ele fazia isso para mim. Eu sou meio São Tomé, né? Tem que ter uma comprovação. E eu botei em quadro isso e eu comecei a olhar aquilo como força. Eu comecei a olhar assim, não, eu tenho. Aí eu fui pro yoga, eu fiz barra de axis, eu fiz tratamento com o Theta Healing, eu fiz vários tratamentos no Kardec. Eu comecei a tratar o meu eu li livros. Todos os dias eu ouço um áudio, tanto desenvolvimento pessoal, como comecei a trabalhar a questão do perdão. Porque não é perdoar aquele que te fez mal, é tu te auto-perdoar. É tu entender que o que o outro fez foi uma escolha. Escolha dele. Não diz respeito a ti. Diz respeito à escolha dele. Tu tens todo o direito de não querer saber mais dessa pessoa, não querer ver, não querer estar perto, não querer... é um direito que tu tem. Mas tu não tem o direito de desejar o mal para essa pessoa. E nem de julgar, né, Regina? Por mais difícil que seja, uma vez eu ouvi de uma senhora chamada Lucy, na Casa da Prece aqui em Pelotas, durante um estudo, né, dos livros de Kardec, ela disse que cada um dá o melhor de si. Que por mais que a gente ache que o outro está errando, por mais que a gente ache cruel, por mais é o melhor que aquela pessoa consegue oferecer naquele momento. Tem pessoas que não sabem lidar com a dor, tem pessoas que não conseguem lidar com a perda. E isso vai se refletir em todos os outros que estão no entorno. E a gente tem que ter esse entendimento que, claro, no primeiro momento ele é muito difícil, né? Mas o perdão é isso. O perdão nada mais é do que esse entendimento de que o outro fez o melhor que ele podia e que pertence a ele as escolhas dele e não a nós, né? O que cada um oferece é seu. Então, assim, ó, nessa minha jornada desse meu dia a dia, né, de acordar e manter o meu passo, manter a minha trajetória, aconteceram assim, continuam acontecendo coisas, né? Eu conheci uma pessoa e um dia ele me convidou para nós irmos ao Chuí. E tinha sido a primeira vez que eu estava saindo, assim, para passear. Na metade do caminho, nós passamos para tomar um café e tinha uma senhora chorando, procurando um remédio para dor de cabeça. E eu tinha no carro, né? E eu disse assim, não, eu tenho um remédio para dor de cabeça. Eu lhe dou para a senhora, eu tenho lá um remédio que é para dor de cabeça. Aí ela foi comigo. Quando ela saiu junto comigo até o carro, o meu amigo estava conversando com o senhor que estava com ela e ele estava assim, ó. E eu não entendi. Aí quando eu abri a porta do carro e peguei a medicação, ela estava chorando. E ela disse assim para mim, não tem medicamento nenhum que vai tirar essa minha dor. E eu disse a ela assim, como assim? E ela assim, eu acabei de vir do enterro do meu filho, que foi assassinado ontem numa briga com um amigo. Aí eu respirei fundo e disse, Senhor, por que fazes isso comigo? Então me dá forças para eu enfrentar isso. Aí eu disse para ela, eu sei exatamente o que tu tá sentindo. Eu sei exatamente como tá teu coração. Aí eu falei para ela. Eu dei um abraço nela, nós ficamos um tempão abraçadas.
E aí ela saiu dali, enxugou as lágrimas e disse que nunca ia me esquecer. Aí eu olhei para cima, virei pro velhinho e disse, pô, sacanagem, né? Porque eu cheguei, foi um silêncio até o Chuí, porque eu fiquei assim, né, em choque. Porque essas coisas assim acontecem e tu não sabe o que tu vai fazer. Então eu sempre me coloco nas mãos de Deus. É Deus agindo, E é né, todos os Regina? dias. É Deus agindo. É Deus. E as pessoas ainda duvidam de que Ele está ali olhando para cada um de nós. É Deus agindo, é só isso. Teve uma época assim, que eu sempre estou atrás de alguma coisa, eu estou sempre algum curso, algum workshop, né? Aí teve uma época que eu estava lá no Kardec e eu estava revoltada. Porque assim, né? A separação, o pai dos meus filhos, ele foi ficar junto de uma menina que tinha idade para ser nossa filha, né? Ele trocou mais novo. E isso, claro que afeta qualquer mulher, né? Porque não tem como tu te comparar, porque tu é mais tu. Mas dói isso, né? Dói. E eu estava muito revoltada, estava indignada. Né? Porque é fácil, né? É fácil dar as costas e pegar a alegria, a farra, né? É muito fácil. Difícil é enfrentar. E eu lá, eu lembro que eu estava numa reunião e a gente tinha uns médiums junto e o médium chegou para mim, bateu na minha mão e disse assim, eu anotei, a dor que se sente não é muito maior do que a dor que se sente lá. E aí ele disse assim, mãe, quando tu chora de tristeza e de saudade, não me faz mal. Que eu lembro de todas as coisas boas que a gente viveu aqui. Mas quando tu chora de revolta, quando tu chora de ressentimento, de mágoa, eu choro junto contigo. E eu não quero mais chorar. Aqui foi um baque tão grande, porque é uma lição, né? É uma lição. Porque quando a pessoa parte, o coração fica ligado. E tudo que a gente sente aqui, ele sente lá do outro lado. Então, cabe a nós seguirmos a nossa jornada. Cabe a nós fazermos o nosso melhor todos os dias. Se tiver que chorar, chore tudo o que puder. Mas se levante, lave o rosto, coloque um batom e vá caminhar, vá fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa de útil. Vai se pôr em ação. Porque aí a vida se encarrega, né? A vida se encarrega. Tem uma mensagem que eu tenho lá eu tenho na minha mesa, que diz assim, ó, você não é pequena ou fraca. Pequenas são as limitações que você cria de si mesma. Fraca é a parte de você que acredita nessas limitações e reverbera continuamente. Está sempre repetindo. A gente tem que olhar para o outro lado. Isso eu leio todos os dias. Porque não importa o que tenha me acontecido, eu sou muito mais do que tudo que me aconteceu. E qualquer mulher que tenha sofrido qualquer perda, ela é muito mais da perda que ela sofreu. Porque ela é a guerreira que aguentou esse desafio enorme de Deus. Porque você não pensa que Deus não chora junto com uma mãe que perde o filho? Deus chora. Deus chora junto. E essas mulheres são guerreiras, essas mulheres que sobrevivem apesar da perda. Que se levantam todos os dias, mesmo que se arrastando, apesar da perda. E todos os dias a gente perde alguém. Todos os dias alguém passa, alguém vai para o outro lado. E a gente fica aqui. E foi mais fácil que eu pensei, Fabi. Graças a ti. eu nem sei como agradecer, a gente está aqui 1h30 já, que eu sabia que ia ser assim, porque
Deus opera das mais diferentes maneiras. Esse vídeo ele vai ficar gravado, ele vai, com a tua autorização, para o canal Mulheres de Voz no YouTube. Quando eu conseguir entrar no meu Instagram de novo um dia, eu postarei lá, porque não sei o que fizeram comigo. E é isso, né, Regina? A gente precisa... Cadê ela? Caiu de novo. A gente precisa se reinventar o tempo todo. A diferença entre uma pessoa e outra nada mais é do que a capacidade de se reerguer. É só isso que nos torna um pouquinho diferente uma da outra. O Mulheres de Voz é um projeto que nasceu do meu coração e eu sou muito feliz quando eu consigo dar voz a alguma mulher aqui. Porque o nosso sagrado feminino, ele está conectado, né? Todas nós somos um pouco Maria, todas nós somos um pouco Regina, todas nós somos um pouco Kátia, Giovana, Fabiana. As histórias mudam, as dores são diferentes, mas se a gente conseguir entender esse movimento, a gente dá as mãos e fica cada vez mais forte. Eu quero que tu saiba, Regina, que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu me sinto muito abençoada por Deus, por ter mulheres como tu na minha vida. Eu nunca imaginei o dia que eu entrei naquele hotel para viver aquele evento, que eu estaria ganhando um presente tão grande, que é poder ouvir a tua voz, que é poder agora lá no nosso grupo de WhatsApp acordar com uma mensagem da Regina, que traz vida para quem está lá querendo dormir, para quem está lá querendo desistir de viver. Eu vou deixar te despedir. Só antes eu quero convidar as mulheres que estão nos assistindo a enviar uma mensagem lá no Messenger, no meu ou no da Regina, que a gente disponibiliza para vocês o link do nosso grupo da Jornada de Mestria, onde nós temos mulheres que buscam um universo diferente. E a gente vai ter muito prazer, né, Regina, em receber outras mulheres lá. Muito obrigada, meu amor. Eu vou deixar tu encerrar essa live. Maravilhosa. Vou deixar tu despedir e encerrar para nós. Quase arranquei os cabelos. Meninas, mulheres e alguns homens também estão assistindo, né? Eu agradeço esse momento que eu estou aqui com vocês, de poder partilhar, né, essa minha busca que continua, de todos os dias me tornar um pouco melhor. E não tenham vergonha de chorar, não tenham vergonha de dizer que não conseguem, de dizer que está difícil. Não tenham vergonha de se calar quando ouvir alguma injúria, porque a dor é tua. E a cura começa quando a gente começa a se valorizar. Quando a gente entende que nós somos centelhas divinas e a gente está na busca de se tornar melhor todos os dias. Cada esforço, cada passo que a gente consegue dar para uma melhora, para Deus, é uma festa. Porque não existe outra opção a gente melhorar todos os dias. E eu sou inspirada todos os dias por mulheres maravilhosas, mulheres que já tiveram perdas terríveis, mulheres que estão sofrendo com câncer, que estão vendo, né, lutando para sobreviver, mulheres que estão sofrendo com essa doença que está aí, mulheres que estão perdendo pessoas, mulheres que perdem filhos todos os dias. Então, mulheres que são vítimas de violência. E quando a gente dá o passo, Deus mostra o caminho.
Gratidão. Semana que vem a Giovana vai estar aqui no Mulheres de Voz. A Giovana tem uma história linda também. Eu vou ficar de cara se vocês duas marcarem um encontro aí em Rio Grande e não me chamarem. E na outra semana, no dia 31... Voz de novo. Ai... Mas vai ficar gravado aqui, depois a gente consegue ouvir. No dia 31, a Virgínia vai estar aqui também com uma história fantástica. Vamos lá!